Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. No direito, o árbitro exerce a função de julgador em procedimentos de arbitragem, uma forma privada de resolução de conflitos que substitui o poder judiciário quando as partes assim acordam. Escolhido pelas partes ou por uma instituição arbitral, o árbitro atua com independência e imparcialidade para conduzir o processo, analisar as provas e aplicar o direito ao caso concreto, proferindo uma sentença arbitral com a mesma força de uma decisão judicial. Seu papel é especialmente relevante em disputas comerciais complexas, onde se busca maior celeridade, sigilo e expertise técnica. Este é o tema de hoje no Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon, sócio do escritório Lucon Advogados e professor associado de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da USP, onde também se formou e obteve os títulos de mestre, doutor e livre docente. Professor, muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Muito obrigado a você, Gabriel. Uma honra poder conversar e expor algumas ideias para vocês. Excelente, professor. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, como que o senhor foi parar no direito? Bem, na verdade, eu estudei para tentar ser engenheiro, né? Em casa não havia outro mundo que não fosse o de engenharia. E aí, no terceiro colegial, eu decidi ou fazer direito ou administração, né? Uhum. E meu pai, saudoso pai, falou: olha, escolha direito, porque se um dia você quiser ser administrador, você pode ser. Aí eu entrei na faculdade, gostei do curso, tinha um bom professor no graduação na área de processo civil, e resolvi então fazer o mestrado em processo civil. E logo que saí da faculdade, eu só tinha certeza de que eu queria fazer o mestrado e o doutorado e prosseguir os estudos. E aí fui fazer o mestrado, e em seguida o doutorado, fiquei 1 ano na Itália, que beleza, na Universidade Estatal de Milão, e fiz o mestrado e doutorado, depois fiz o concurso de ingresso e depois livre docência, né? Então uma longa trajetória aí até chegar aonde eu estou, né? Mas valeu muito a pena porque tive que estudar bastante e todo estudo engrandecedor, não é? É isso aí, professor. Bom que o senhor não virou engenheiro, viu? Eu acho que eu não daria um bom engenheiro, com certeza. Professor, então vamos lá. Professor, na sua visão, como você explicaria o que faz um árbitro hoje? Bem, um árbitro, não, é importante destacar que a arbitragem é um método de resolução de conflitos, de controvérsias. A arbitragem parte do pressuposto da vontade das partes, de quererem que um dado conflito, seja solucionado pela arbitragem. Ou o conflito não existe e foi colocada uma cláusula compromissória, prevendo essa possibilidade em caso de litígio, ou no conflito instaurado, as partes aderem à arbitragem. Essa segunda hipótese é mais difícil. Então, nós temos que partir da premissa do consenso, da escolha, não é? Então, as partes escolhem que o eventual conflito será decidido por meio de arbitragem. A arbitragem, então, nesse método de resolução das controvérsias, é feito de várias formas, não é? Normalmente, nós conhecemos aqui pelas câmaras de arbitragem, normalmente não na figura do árbitro único, mas pode haver o árbitro único. Então, as partes indicam, cada uma indica um árbitro, e os dois árbitros escolhidos pelas partes escolhem um terceiro árbitro. Então, normalmente é assim que funciona. E a função do árbitro é justamente decidir a controvérsia. É um juiz privado que está lá para resolver um determinado conflito dentro de regras escolhidas pelas partes. Normalmente, se escolhe arbitragem, jurisdição de direito e não por equidade. É possível a jurisdição de equidade, é mais difícil,
mas quando se escolhe a jurisdição de direito, aí nesse caso deverá haver a aplicação das leis, dos princípios da lei de arbitragem. Sobre esse ponto tem muita divergência na doutrina, sobre qual o limite, se o árbitro está limitado ou não à lei. Eu penso que está, né? Se as partes escolheram que a decisão seja jurídica, portanto, o árbitro está, sim, delimitado a decidir de acordo com a lei, dentro, evidentemente, da observância de se ter uma motivação, uma fundamentação. Professor, o que caracteriza um bom árbitro? Quais são as competências essenciais para esse profissional ali escolhido? Então, eu acho que primeiro precisa conhecer como funciona uma arbitragem, né? Entender como funciona um método de resolução das controvérsias. Normalmente, os árbitros são formados na área jurídica, mas isso não é essencial. Existem árbitros que são técnicos, essencialmente técnicos, engenheiros, né, e vão decidir, vão pensar numa questão de petróleo muito específica, que demande um conhecimento altamente qualificado, ou alguma coisa voltada para biologia, qualidade de sementes, por exemplo. É possível se cogitar, então, de uma arbitragem por outros especialistas. Aqui no Brasil, para falar do mercado interno, e também no mercado exterior. Normalmente são advogados que se dedicam a isso. Para ser um bom árbitro, eu acho que primeiro precisa conhecer a arbitragem, como funciona uma arbitragem, e saber exatamente como se comportar no processo arbitral, como se colocar, como escrever, as razões, isso tudo tem a ver com a parte, digamos assim, muito ligada à minha ciência, que é o direito processual, que estuda justamente o método de resolução das controvérsias. Então, até no graduação lá da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nós temos uma matéria que exatamente... Temos algumas matérias, mas uma matéria que é a introdução à arbitragem, que seria a ideia de mostrar um pouco como é que é esse mundo. Evidentemente que quando nós estamos diante de conflitos variados, não é bom que o árbitro tenha conhecimento variado sobre inúmeras áreas do direito. Eu costumo dizer para quem está estudando direito que nada não é importante, tudo é importante. Então, eu diria, um árbitro que só conhece, num conflito societário, só conhece direito societário, ele é bom? Não. Nem um outro que só conhece arbitragem. Precisa transitar nas áreas, conhecer o direito material, conhecer processo, que é essa interligação entre o direito material e processo, que um professor, Kazuo Watanabe, ainda vivo, fala da relativização do binômio direito e processo, que é a aproximação do direito material e do direito processual. Então, normalmente, os conflitos são societários, não essencialmente, mas, na maior parte das vezes, nos encontramos diante de uma controvérsia ligada a uma questão societária. Então, é bom conhecer o tipo de sociedades, estudar a fundo outras matérias ligadas ao direito material. Não é? Ou, se, por exemplo, for ligado ao mercado de ações, aí vai depender da controvérsia. Construção também, aí você poderia perguntar, puxa, mas eu preciso saber construção? Não, você precisa saber o procedimento, saber indagar o perito, entrar no cerne do conflito. Isso, o árbitro, se tiver preparo, ele tem essa aptidão de entrar dentro do conflito e tentar resolver a controvérsia da melhor forma possível, fazendo as perguntas adequadas e colocando em dúvida os pontos cruciais para que as partes elucidem e se possa chegar à melhor decisão. Muito legal, professor. Então não basta ter a técnica, mas também a experiência, né? Eu acho que a experiência vale bastante, não é? E a experiência só se ganha com o tempo, não tem jeito, não é? Vendo situações, vivenciando as situações, a gente sabe que isso acontece. E outra característica para um bom árbitro é a imparcialidade. Aí nós entramos num campo de deontologia jurídica, da ética, não é? De comportamento, não é? E aí vale a pena a gente falar um pouco do estudo da ética no curso de direito, a ética em todo e qualquer curso, não é? Aprender a como se comportar, o que não fazer,
para saber conduzir bem a arbitragem com imparcialidade, né? E também tem critérios ali para indicação do árbitro. Por exemplo, na doutrina francesa se fala dessa captura de quem indica o árbitro, porque o árbitro é privado, então o advogado que indica o árbitro, né? E o árbitro pode ou não ser aceito. Então, dizem que, por exemplo, haveria uma captura de escritórios que só indicam aquele árbitro, uma captura ainda que seja psicológica, ela existe, porque existe uma relação econômica de dependência, e, portanto, isso tem que ser considerado. Portanto, esse é um dado assim, a mais que eu queria passar para você a respeito de outros contornos das qualidades, das boas qualidades que um árbitro deve ter. Professor, muito interessante isso. E eu queria saber, obviamente, sem citar parte, mas se o senhor pudesse contar um pouco da experiência do senhor, algum caso interessante, sem, obviamente, ir a fundo de nomes, etc., se o senhor achar interessante contar. Pensando em arbitragens que eu trabalhei, já vi muitas coisas interessantes, né? Às vezes eu já vi, por exemplo, arbitragens demorarem muito. Por incrível que possa parecer, mais do que um processo judicial. Já vi isso acontecer, né? Nossa. Então, às vezes, muitas decisões... Há um artigo de um autor norte-americano que se chama Due Process of Paranoia. Eu gostei do título, paranoia do due process, né? Então, algumas situações, os árbitros ficam com receio de terem suas sentenças arbitrais anuladas, né? Então, a pior mensagem que um árbitro pode receber, evidentemente, é ter a sua sentença arbitral anulada. Portanto, há alguns árbitros que, digamos, ficam sequestrados por esse contraditório exacerbado, digamos assim. Não que o contraditório não seja benéfico, pelo contrário, importante, não é? Vem até da igualdade do tratamento das partes em uma arbitragem ou num processo estatal. Evidentemente que quando o árbitro ou o juiz, vamos falar do juiz estatal, começa a falar diga, e o processo não termina, não é? Evidentemente que isso não é bom. Então, dentro desse espectro, existe esse estudo interessante de que alguns árbitros ficam sujeitos a essa situação, e isso acaba provocando uma demora exacerbada no processo. Então, já vi isso acontecer? Já vi acontecer. Outros árbitros acelerados, então também não é bom, né? Porque daí também acontecem situações. Já vi situações em que os árbitros deveriam conduzir uma perícia técnica e resolveram achar no meio do caminho, depois de ter havido a definição de que haveria a perícia técnica, numa outra composição, depois de inúmeras impugnações, os árbitros chegarem à conclusão de que a perícia não era necessária. Só que havia necessidade de conhecimentos técnicos, de contabilidade, economia. E aí, evidentemente, não foi feita a arbitragem e, no final das contas, ao fim e ao cabo, a sentença arbitral foi anulada, né? Então, são situações, eu já vivi tantas coisas, né, diferentes, e até aquelas situações boas, né, Gabriel, em que as partes, logo no início do litígio, os bons árbitros, e falando das qualidades de um bom árbitro, e eu acho que também isso vale para os juízes, tentar a toda hora instigar as partes para tentarem se compor, tentarem fazer um acordo, não é? Porque a solução adjudicada, imposta, não é a das melhores, não é? Uma solução encontrada pelas partes, negociada, sempre é melhor, não é? Então, eu acho que também bons árbitros são aqueles que procuram conduzir o procedimento de modo a fazer com que as partes cheguem a um consenso. Então, isso também demonstra uma habilidade, uma sensibilidade do modo de comportamento. Então, eu já tive gratas surpresas em que, no início do processo, logo após a apresentação das razões pelas partes, as partes chegaram a fazer um acordo e acho que valeu muito a postura dos árbitros aí, né? Então, esse caso eu fui árbitro, teve outro também recentemente, onde foi feito o acordo logo depois da perícia, né? Quando sai o resultado,
as partes já começam a antever qual será o resultado. Né? Uhum. Então, para evitar um resultado mais favorável que viria com a sentença arbitral, as partes resolvem se compor, o que é também bom, não é? Sim. Mas, assim, os árbitros acabam nem editando a sentença, não é? E às vezes, tem situações também em que os árbitros estão em consenso a respeito, nessa arbitragem mais comum no Brasil, composta por 3 árbitros. Há situações em que os árbitros estão em consenso, e aí a decisão é unânime. Em outras situações, há o voto divergente, não é, de um dos árbitros, e isso acaba gerando algum espaço para a discussão, a depender do voto vencido, não é? Porque, a depender do voto vencido, se pode já verificar onde estão as falhas da sentença arbitral. E é ruim também, falando de qualidades e má qualidades, aquele árbitro que, digamos, não consegue disfarçar a sua imparcialidade, já começa, assim, por expressões faciais, já começa a demonstrar quem se sagrará vencedor ou quem se sagrará perdedor. Então, isso é ruim. Isso não significa que o árbitro não possa, dentro daquilo que foi apresentado, traçar os possíveis resultados. Olha, se você não demonstrar isso, provar o cenário é que vai acontecer isso. Mais ou menos como a distribuição dos ônus, não é? Então, cargos probatórios, e ali já se sabe qual será provavelmente o destino dessa decisão. Seria mais ou menos, eu falei de vários casos aqui, sim, muito legal. Mas casos que eu me recordei aqui, mas ao longo da nossa conversa eu posso me lembrar de outros aí. Fique à vontade, professor. Sempre são interessantes aí do ponto de vista de melhor solução do conflito, não é? Eu já vi também, não é, situações em que os árbitros querem se imiscuir no campo do conhecimento privado dos peritos, não é? E isso também não é bom. Isso não significa que os árbitros não possam tentar compreender aquilo que está se discutindo. Aliás, é o dever deles tentar descobrir o que está acontecendo, mas tentar resolver essa situação da maneira melhor possível dentro da aplicação do direito. Outro fenômeno interessante, que eu vou também falar de uma expressão que se utiliza em relação a certos árbitros, né, que é chamada empatagem, entre aspas, né, que é aquele árbitro que não quer decidir a favor de uma das partes, não quer desagradar nenhuma das partes, então ele procura fazer uma solução assim no meio do caminho e um pouco fora da correta aplicação do direito. Já vi isso também. Outras questões também interessantes referem-se àquela situação em que o árbitro não decide o conflito. Ele é chamado a resolver o conflito e acaba dando uma decisão que dá aso a outros processos arbitrais, a outras discussões. Já vi isso acontecer também, né? Então, o cenário é muito, muito, muito rico, não é? De possíveis soluções. Mas eu acho o seguinte, como eu diria, ordinariamente, a arbitragem é um método bom para a solução dos conflitos, é um método mais técnico e melhor do que aquele que vem do judiciário. É o que as partes esperam, não que não tenha problemas, não que não possam ocorrer sentenças teratológicas e que ações anulatórias não possam ser julgadas procedentes. Muito legal, professor. Professor, eu também queria saber quais são as principais responsabilidades do árbitro durante o processo arbitral. Então, procedimento, perdão. Eu falo procedimento, mas tem uma grande discussão se é processo ou procedimento. Eu vou utilizar a expressão que aqueles que se utilizam da arbitragem costumam chamar procedimento. Perfeito. Eu acho, particularmente como professor, correto seria processo arbitral, porque aqui há uma relação jurídica permeada pelo contraditório, com ônus, poderes, deveres, enfim. Mas isso é uma questão puramente teórica. Eu acho que um árbitro, para bem conduzir um procedimento, ele tem que cuidar do devido processo legal, do contraditório, mas não se escravizar, não é? Então, não ficar com aquela paranoia do
do contraditório, porque senão o processo também não anda, não é? Procurar resolver problemas e não criar. Então, e aí vale da experiência, antever se com aquela decisão surgirão outros problemas. Isso também é um detalhe também interessante que se deve cogitar, não é? A imparcialidade eu já falei, a distância adequada, não é? Da parte em relação aos árbitros, isso tudo é muito importante para que um árbitro bem exerça. E também ser uma pessoa, em certa medida, acessível para o diálogo com os árbitros e com as partes. Não significa isso que eu esteja dizendo que o árbitro vá receber advogados em seu escritório. Isso é, a meu ver, terminantemente vedado. Mas eu digo, numa audiência, quer dizer, possibilitar, indagar as partes, mostrar suas dúvidas, mostrar os possíveis cenários que podem ocorrer. Eu acho que o aspecto dialogal não só com as partes, mas entre os árbitros, é extremamente importante. Então, quando se é árbitro, é normal haver reuniões privadas entre os árbitros, eles discutindo as suas percepções, porque são percepções normalmente diferentes, em parte são iguais, podem coincidir em todas, mas pode acontecer ali de alguém ter uma percepção diversa e, evidentemente, tem que se externar essa visão diferente do conflito. A arbitragem é apenas para grandes empresas ou para todo mundo? Ou para que tipo de pessoa ou empresa? A arbitragem ainda, aqui no Brasil, a arbitragem é um método caro, não é? Então, as principais câmaras, você tem um ticket de entrada, não é? Vamos falar assim de uma maneira mais simplificada, bem alto. Então, normalmente, os valores discutidos são altos. Existe um valor mínimo? Não existe um valor mínimo. Aqui, eu acho que também merece ser criticado também algumas câmaras que sujeitam o valor da remuneração ao valor do conflito. Isso pode, psicologicamente, ainda que indiretamente, instigar as partes a elevar o valor ou supervalorizar, não é? Então, nós temos esse problema de acesso, não é? Mas eu acho que, como tendência, haverá uma abertura. Já se fala muito de arbitragem online, arbitragem assíncrona, não é? Online, isso é muito bom, porque acaba barateando o valor desses conflitos. A mediação já vem se desenvolvendo aqui no Brasil, online, assíncrona. Eu sei de alunos, ex-alunos, que já desenvolveram plataformas nesse sentido, falando de negócios, e eu acho que é um campo extraordinário aí, mediação e arbitragem, para se tentar, digamos assim, propiciar um acesso à justiça melhor, né? Então, vamos pensar um dado interessante, que é o acesso à arbitragem por parte do investidor, do pequeno investidor, né, em bolsa de valores. Né? A arbitragem acaba inviabilizando, a meu ver, o acesso à justiça nesses casos. Então, normalmente, nós verificamos empresas se utilizando da arbitragem. Né? E aí, essas discussões são mais voltadas para pessoas jurídicas. Já participei como parte, como advogado da parte ou como árbitro, situações em que estavam lá pessoas físicas, mas é raro, né? O usual é nós termos pessoas jurídicas litigando. Professor, para concluir, eu gostaria de saber se o senhor tem algum conselho para quem quer estudar esse tema no Brasil. Eu acho que, sabe o que é interessante, Gabriel? As novas gerações têm uma abertura muito grande com informações. Existem grupos que fazem discussões, promovem discussões, cursos de aprimoramento, não é? Então, vamos falar de cursos pagos e não pagos. Então, tem debates onde não há a necessidade daquele que está começando entender como é que funciona a arbitragem, e há situações em que há cursos
mais caros, mas de qualquer maneira nós estamos falando aqui de instrução, não é? Então, procurar estudar nos bancos acadêmicos, nas universidades onde já tem essas matérias, quem desejar fazer um pós-graduação também, não é? Então, já tive alguns orientandos em mestrado e doutorado que escreveram sobre arbitragem. Então, eu acho que é se dedicar aos estudos, não é? Porque, no fundo, isso vai garantir uma melhor atuação, não é? E a gente sabe que as arbitragens estão tomando conta de vários setores do direito, não é? Então, a arbitragem ligada a telecomunicações, ligada a transportes, ligada à energia elétrica, conflitos societários, não é? Então, é uma gama bem variada e é muito comum nós termos essas discussões na internet, abertas para o público, para a participação e aprimoramento daquele profissional que quer se aperfeiçoar, seja como advogado ou como árbitro no setor de arbitragem. É isso aí, professor. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente. Queria saber se o senhor tem algum contato para deixar o pessoal que quiser entrar, que quiser falar com o senhor. Sim, tenho. Quem quiser pode me escrever no lucon, lucon, lucon.adv de advogado.br, lucon.adv.br. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Professor, muito obrigado. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.